Oi, o meu nome é Isabel, eu sou aluna de Engenharia Química na UFSM e aluna de Iniciação Científica no RCGI na PoliUSP. Eu sou orientada pela professora Rita e recebo supervisão do aluno de doutorado Kelvin. Ao observar, então, os gases de efeito estufa emitidos no Brasil, a gente pode ver pelos dados do Sistema de Registro Nacional de Emissões que 29% desses gases foram emitidos pelo setor energético em 2010. E esse setor fica apenas atrás do setor agropecuário, que emitiu 32% dos gases de efeito estufa no país. Bem, dentro desses gases emitidos no setor energético, aproximadamente 94% corresponde a dióxido de carbono. Então, isso justifica a importância da captura desse gás no país. O objetivo desse trabalho, então, é simular o processo de captura de CO2 proveniente da termoelétrica de gás natural através da absorção por MEA, capturando pelo menos 50% do dióxido de carbono emitido, e essa captura deve ocorrer com alto grau de pureza do CO2. O fluxograma, então, escolhido foi esse. Ele foi escolhido a partir de um caso base retirado da literatura. Ele utiliza o modelo NRTLRK, que descreve bem os sistemas de equilíbrio líquido-vapor, especialmente a temperaturas acima da temperatura crítica. Basicamente, ele consiste em uma coluna absorvedora, onde o flue gas é alimentado no fundo e a solução com solvente MEA é alimentada no topo. Assim, o contato ocorre em contracorrente e o solvente MEA se liga ao CO2, absorvendo ele no gás e saindo pelo fundo. Então, a solução rica em CO2 é aquecida, troca calor e é alimentada no topo da coluna regeneradora. Como a coluna regeneradora está a uma pressão menor e uma temperatura maior que a coluna anterior, o CO2 ele é liberado e sai no topo da coluna. Assim, o solvente é regenerado, sai no fundo dessa coluna e é regenerado. Também tem uma corrente de make-up tanto para o solvente MEA quanto para a água, para compensar as perdas. A gente tem alguns dados de input da corrente, a composição e as condições do flue gas e da solução com solvente. Foram retirados ambos da literatura. O flue gas é alimentado, então, a 72 kg por hora, com 16,5% em massa de CO2, e a corrente de MEA é alimentada a 200 kg por hora, com uma composição, com uma fração mássica de 28,4% de MEA. Aqui, então, os principais resultados. Foi criado um design spec para determinar a vazão ideal de solvente para ser alimentado na absorvedora. Aproximadamente 90% do CO2 foi absorvido na coluna, diferente do caso base, em que apenas 51% do CO2 é absorvido. Isso se deve porque, no caso base, a alimentação era de 200 kg por hora e depois, então, do design spec, essa vazão passou a 420 kg por hora. Também foi calculado o carregamento de CO2 pelo solvente MEA. Ambos os resultados estão dentro do esperado pela literatura. A gente pode observar que a corrente pobre em CO2, que é a corrente que sai da coluna regeneradora faz o reciclo para entrar na coluna absorvedora, ela tem por volta de 30 mols de CO2 para cada 100 mols de MEA. Então, ainda tem mols de MEA disponíveis para reagir com o CO2 do flue gas. Então, por fim, aproximadamente 96% do CO2 da termoelétrica é capturado a uma pureza de 99,2%. Isso equivale a aproximadamente 96 toneladas de CO2 por ano. Por fim, a absorção por solvente MEA é eficiente para a captura de CO2, embora o solvente seja corrosivo, principalmente a altas temperaturas. E também, aproximadamente 96 toneladas de CO2 por ano são capturadas com pureza suficiente para que esse composto seja usado como matéria-prima para produtos rentáveis, como ácido acético, por exemplo. Obrigada a todos que assistiram, aos professores, aos orientadores e ao RCGI, à Escola Politécnica, o CNPq, a USP e a UFSM, que possibilitaram a realização desse trabalho.
Obrigada!